Olá, olá, caríssimo amigo, caríssima amiga, concurseiro e concurseira. Tudo bem com você que está aí do outro lado me assistindo? Bom, eu sou Felipe Alencar, eu sou graduando do curso de Direito do Unisal Lorena, atualmente no 5º ano. E meus amigos, nesse episódio de mais um projeto de iniciativa dos alunos do curso de Direito, dessa vez iniciativa do graduando Kleber e com apoio do coordenador Bruno Criado e de toda a nossa coordenação do curso de Direito, eu venho trazer para vocês mais um episódio dessa série de episódios destinados aos concurseiros que farão a prova para escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nesse episódio, eu vou falar sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, que é a Lei Estadual número 10.261 de 1968. Claro, esse episódio, como vocês já bem acompanharam, não é um episódio único, nada disso. Na verdade, há um episódio anterior que foi gravado pelo meu amigo Pedro Brígido. E se você ainda não assistiu, corre lá para você poder assistir e também ter uma ideia, né, do que eu vou falar aqui hoje, porque os episódios eles se complementam. E tem mais, se você quer passar no concurso mesmo, se você tá afim de passar no concurso, você tem que assistir todos os episódios, não tem essa de assistir um episódio e não assistir outro. Ou é tudo ou é nada, e aí você escolhe. Ou você vai lá e chuta com a cara e coragem, ou você se prepara, dá sangue e aí consegue a sua aprovação. Beleza? Então, dito isso, vamos passar agora para o nosso episódio, para a nossa revisão sobre o conteúdo do Estatuto dos Funcionários. Eu vou passar o slide e aí a gente vai poder começar a atuar agora, tá bom, pessoal? Seguinte, eu quero que vocês, antes de começar, me sigam lá na rede social do Instagram, lá no @_Felipe.Alencar_. É isso. Quem não seguir, não vai ser aprovado. Tá lançado aí. Agora vamos continuar, vamos parar de brincadeira, vamos parar de conversinha, vamos agora para o início da nossa conversa. Eu vou falar aqui com vocês até o artigo 273, começando pelo 251, começando sobre as penalidades, e eu vou até o PAD, eu vou falar até o processo administrativo disciplinar, mas não vou entrar em grandes questões a respeito do PAD, tá bom? Vamos começando aqui falando sobre as penalidades. O artigo 251, ele vai prever então 6 penalidades. São elas a repressão, suspensão, multa, demissão a bem de serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Essas penalidades, essas sanções, elas vão em ordem crescente, da menos grave à mais grave. Não necessariamente numa ordem muito correta, até porque para alguns a multa pode ser bem mais branda do que uma suspensão, né? E também, claro, a cassação de aposentadoria pode ser a pior punição para um servidor, ou melhor, ex-servidor público. Continuando aqui sobre das penalidades, vamos começar falando sobre a repreensão, que é a penalidade prevista no inciso 1. Só que ela vai estar melhor disciplinada no artigo 253 e diz dessa seguinte forma a redação do artigo 253. A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. O que se tem que analisar aqui? A primeira coisa é que a repreensão, ela sempre será escrita, ela nunca será verbal. Então não existe essa da autoridade competente fazer uma repreensão de forma verbal, chamar o servidor que acabou de cometer uma falta e falar para ele e repreendê-lo. Não existe isso, não existe isso. Essa penalidade, ela será por escrita, porque tudo tem que ser formalizado de uma forma adequada, ok? O que gera a repreensão? A indisciplina e a falta de cumprimento dos deveres. Então, se você é servidor público e o seu dever é de repente fazer o monitoramento do ambiente, fazer a fiscalização do ambiente, que seja, se você não cumpre com os seus deveres, você será sujeitado a essa forma de punição, ok? Passando agora da repreensão para a suspensão, nós vamos ver que o artigo 254 vai dizer que a pena de suspensão não excederá de 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência. Então, a primeira coisa que a gente vem pensar aqui é num prazo.
A suspensão, ela não pode ser superior a 90 dias. Ela pode ser até 90 dias. Então a suspensão pode ser de uma semana, de 30 dias, 60 dias, 45 dias, 90 dias. O que ela não pode ser é 100 dias, 120 dias, 180 dias. Isso não é suspensão. A suspensão ela tem um prazo máximo de 90 dias e ponto. Acabou. Quando que o servidor público estará sujeito à suspensão? Quando ele cometeu uma falta grave, e aí o próprio estatuto vai dizer o que são faltas graves, e também quando ele cometer uma reincidência. E veja só, a reincidência não necessariamente deverá ser em falta grave, entendeu? Então se cometer uma falta leve, uma falta média, que seja, mas foi reincidente nelas, então você está sujeito à suspensão. Só que a suspensão, ela é ruim, tá? Porque o parágrafo 1º, ela vai dizer que o funcionário suspenso, ele vai perder todas as vantagens e os direitos decorrentes do exercício do cargo. Então pensa bem, você está atuando, você é servidor público e você tem um salário de R$5.000. Isso está dentro da sua remuneração. Também você tem outras vantagens, como vale refeição, vale transporte, vale isso, vale aquilo. E aí você está suspenso. Você vai ficar até 90 dias sem receber essas vantagens. Tudo bem? Porém, presta atenção. Se você não trabalha, você também não vai receber, tá? Então, se você não recebe, você não trabalha. Compreendeu a situação? Para a administração pública, que necessita do serviço do escrevente, como será o seu caso, que necessita do seu serviço, a administração pública para ela é ruim. Suspender, botar o servidor público em casa durante 90 dias. Muito embora ele não receba as suas vantagens. Ok, se ele não recebe as suas vantagens, seria até justo, né, já que ele não está recebendo e não está trabalhando. Só que para a administração pública, o trabalho ele não vai sumir, o trabalho vai continuar lá. Então se o cara tem que mexer com pilhas de processo, essa pilha de processo vai continuar lá. Entende? Então continuará lá o serviço, que será passado para aquele funcionário quando ele voltar da sua suspensão. Então o que é melhor para a administração pública? Que essa pessoa trabalhe, tá bom? E é por isso que a gente vai ver que há uma possibilidade de converter a pena de suspensão em multa. O parágrafo 2º diz que a autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. Olha só essa questão. Então, a suspensão ela irá ocorrer quando a pessoa cometer uma falta grave ou quando ela for reincidente. A administração pública poderá dar essa suspensão de até 90 dias, e aí o servidor público que cometeu a infração, ele vai ficar até 90 dias sem seus vencimentos, tudo bem? Só que isso, como eu disse, é ruim para a administração pública. Então, a autoridade que pode aplicar a pena de suspensão, ela tem essa possibilidade de converter em multa. Convertendo em multa, o funcionário, o servidor, será obrigado a trabalhar e a multa será no valor de 50% dos vencimentos ou da remuneração. Tudo bem? E essa punição da multa vai durar pelo tempo que seria a suspensão, tá ok? A gente vai falar aqui agora sobre a multa. Falamos então sobre a repreensão, falamos então sobre a suspensão e agora vamos falar sobre a terceira espécie de penalidade, que é a multa. O artigo 255 nos diz que a pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou em regulamento. Então veja só, se eu sou a autoridade competente para aplicar a multa em você, servidor público, que cometeu uma infração, eu não posso tirar essa multa da minha cabeça. Eu não posso dizer que essa multa será de R$100.000, não posso dizer que essa multa será de R$50.000, não posso dizer que essa multa será de R$30.000. Eu não posso tirar isso da minha cabeça, porque a multa ela estará prevista em lei ou em regulamento. E aqui então a gente vai aplicar o princípio da legalidade. Se não tiver previsto em lei ou em regulamento uma pena de multa para tal infração, então ela não poderá ser aplicada. Mas lembre-se, se aquela
penalidade, ou melhor, se aquela infração for punível com suspensão, é possível converter a suspensão em multa, e a multa, então, vai ser no valor de 50% do dia, entendeu? Do dia relacionado ao vencimento e da remuneração da pessoa que vai estar trabalhando, do servidor, tudo bem? E ele sendo obrigado, como eu já disse, a continuar trabalhando. Na questão da multa, como já está bem claro, ela não vai ser... ela necessariamente tem que estar prevista em lei ou em regulamento, e ela pode ser uma alternativa à pena de suspensão. Vamos agora para uma pena que não é nada branda, é uma pena grave, é a pena de demissão. O artigo 256 diz que será aplicada a pena de demissão em alguns casos. O primeiro caso é o caso de abandono de cargo. O segundo, procedimento irregular de natureza grave. O terceiro, ineficiência no serviço. Depois vem a aplicação indevida de dinheiros públicos e, por último, a ausência do serviço sem justa causa, sem causa justificável, por mais de 45 dias, interpoladamente durante um ano. Aqui, meus amigos, é muito necessário que se tenha a atenção, porque a pena de demissão ela vai ser aplicada quando houver o abandono de cargo. Tá bom? O abandono de cargo é quando o servidor para de trabalhar, ele não volta mais, ele um belo dia saiu para sextar e não voltou mais. Sabe Deus o que aconteceu. Configurado o abandono de cargo, sofrerá a demissão, né? Será aplicada a pena de demissão. Também quando ocorre um procedimento irregular de natureza grave. Acontece que a legislação, né, que a gente está estudando, ela não fala o que é esse procedimento irregular. Então, ela é bem subjetiva. A questão da ineficiência do serviço, ela também é uma possibilidade de demissão. Então, imagina que você, escrevente, você tem que fazer os seus trabalhos ajudando os magistrados no Tribunal de Justiça, só que aí você não faz. Sei lá, você tem que ajudar na confecção de processos, você tem que ajudar na elaboração de sentenças, você tem que ajudar em pesquisa, você tem que ajudar, você tem que fazer alguma coisa que é a sua função. Mas você não faz, você relaxa, você deixa quieto. Você simplesmente não quer fazer porque está com preguiça, porque está de ressaca. Entende que essas coisas geram ineficiência no serviço e por conta disso pode acontecer a demissão? A demissão aqui ela é muito parecida com a demissão lá do setor privado. Então, quando você pensa aqui na demissão por ineficiência do serviço, você pode fazer um paralelo com o servidor privado, da rede privada, tá bom? Então, o funcionário de uma empresa que não exerce os seus cargos, o seu cargo, as suas funções com eficiência, sofrerá também a demissão, compreendem? Aplicação indevida de dinheiros públicos. Isso aqui é muito interessante, porque veja bem, a questão da aplicação de dinheiros públicos, ela vai acontecer da seguinte forma. Ela vai acontecer não quando a pessoa comete um crime, por exemplo, de corrupção, como, por exemplo, vamos falar assim, de apropriação indébita, de forma bem genérica, sem entrar em muita técnica, só para poder ficar bem claro. Apropriação indébita é quando você tem algo que foi lhe entregado de confiança, por direito, enfim, e você pega aquilo que lhe foi confiado, certo? E você fica para si, você não devolve para o legítimo dono. Então vamos pensar, sem muita técnica, tá bom? Sobre isso. Então você pega o dinheiro público que lhe foi confiado, guarda para você e some. Não é isso que gera a demissão, não é isso. O que gera a demissão aqui é a aplicação indevida de dinheiro público. Eu vou explicar isso mais pra frente, mas tenham em mente isso que eu acabei de falar, de que não se confunde com, por exemplo, peculato, como, por exemplo, apropriação indébita, de forma não técnica, mas somente para ficar gravado. E também tem a questão da ausência ao serviço público sem causa justificável por mais de 45 dias, e veja só, interpoladamente, não é consecutivamente. Então não é o cara que falta 45 dias direto, é o cara que falta 45 dias durante o intervalo de um ano. Eu vou explicar isso melhor, porque aqui eu tinha para falar com vocês rapidamente sobre o abandono de cargo, quando é que ele se configura. Lembra que eu falei para vocês que é quando a pessoa sai para sextar e não volta? Bom, a falta, né, o abandono de cargo
vai se configurar de forma objetiva, não é de forma subjetiva. Não é porque o cara faltou uma semana, 15 dias seguidos, que vai dar o abandono de cargo. Não é nada disso. O abandono de cargo vai acontecer quando o funcionário, quando o servidor, quando a servidora, ela falta ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Então, faltou 30 dias consecutivos, abandono de cargo, demissão. A questão do procedimento irregular, como eu falei para vocês, a lei não diz nada sobre o que é o procedimento irregular. E a questão da ineficiência no serviço. É sempre feita, né, para poder... Não dá para dizer que o funcionário ele é ineficiente, sei lá, porque eu não gosto dele. Não, você não pode dizer isso. Às vezes o funcionário parece ser ineficiente porque tem muito serviço. Então, sei lá, ele tem... o serviço de 3 pessoas ele faz sozinho. Claro que o serviço dele não vai ser tão proveitoso. Mas você não pode dizer que por isso ele é ineficiente. Tem que ser feita uma avaliação. A avaliação da eficiência do servidor público, ela está prevista na Constituição. Só que a Constituição, ela diz que deve haver uma lei complementar. Essa lei complementar, ela é de competência para ser editada da União. Então não existe. Só que aí eu coloquei já para vocês, não existe essa lei complementar. A União, com tanto trabalho que ela tem, ela nunca editou uma lei complementar que regule o tema da avaliação da eficiência do servidor público, dos serviços públicos. Nunca aconteceu. Só que assim, existe jurisprudência, entendeu? Então, por mais que não exista uma previsão legal, existe jurisprudência. E a jurisprudência, como por exemplo, ela vai trazer aqui, porque muitas pessoas sustentam que como não há lei complementar, então é inconstitucional fazer essa avaliação. E a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal diz que é constitucional a norma legal pela qual se impõe demissão por ineficiência no serviço público, apurada em processo administrativo disciplinar, que é o PAD, assegurada a ampla defesa. E aí, a hipótese está prevista no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição da República, da Constituição Federal, vamos assim, que não equivale à perda de cargo público por avaliação de desempenho, a que se refere o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição. E aí, está aí o julgado, né, ADI 5437 de São Paulo, e aí, como é de São Paulo, nesse próprio julgado menciona a Lei 10.261 de 1968. Quem quiser depois dar uma pesquisada sobre essa jurisprudência, ler o inteiro teor, ver toda a questão dessa jurisprudência, dessa decisão, fique à vontade. Inclusive, é interessante, para caso você argumentar isso na prova, é uma prova objetiva, mas se você marcar e por acaso não lhe for dada como certa, como correta essa assertiva, você pode recorrer usando como base a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quer jurisprudência melhor do que uma do Supremo? Pois é. Bom, continuando. A demissão ela pode ser pela aplicação indevida de dinheiros públicos. E foi o que eu falei para vocês. Ela é diferente da subtração de dinheiro público. Ela é diferente. Não é quando o funcionário público, o servidor, comete, por exemplo, o peculato. Não é nada disso. Ocorre quando há uma aplicação em área diversa. Então pense bem. O dinheiro veio para aplicar, de repente, na compra de material de papelaria. Você, servidor público, ficou com você o direito, ficou com você a responsabilidade de aplicar uma determinada verba para a compra de material de papelaria. Só que aí, você achou que, tem muito material de papelaria, tem muito. Em compensação, tá faltando monitor, tá faltando um monitor aqui. Não é nem pra mim, eu, servidor, que tô com esse dinheiro. Na verdade, é para um outro servidor que acabou de entrar, ele tá usando um monitor daqueles de caixa de 1900 lá vai bolinha. Então, eu vou comprar para esse servidor que acabou de entrar, que tá precisando trabalhar direito, que tá precisando de uma tela adequada, vou comprar para ele logo um monitor gamer, daquelas telas que são curvas. Então, eu vou comprar logo isso, que é para ele poder trabalhar direito. Vai gerar demissão, porque aí está sendo uma aplicação indevida de dinheiro público. Você está pegando dinheiro público que era destinado para uma coisa e você está aplicando em outra.
E isso não pode. O dinheiro público ele é um ato, a aplicação do dinheiro público é sempre um ato vinculado. Fica vinculado àquilo, não é discricionário. O servidor público ele não vai escolher como ele quer aplicar o dinheiro público. Nada disso. Ele vai aplicar e ponto. Ele tem que aplicar dentro daquilo que foi determinado e acabou. É essa a questão. Entendem? A demissão ela também pode vir pela ausência ao serviço, como eu já falei para vocês, sem causa justificável por mais de 45 dias interpoladamente durante um ano. E aqui, meus amigos, é diferente da demissão pelo abandono. Não é 30 dias, que lá no abandono de cargo, né, lá no abandono de serviço, são 30 dias consecutivos. A pessoa falta 30 dias, ela pega férias para ela. Claro, mais de 30 dias. Aqui é por mais de 45 dias. Por mais de 45 dias. Então, 46 dias. Durante um ano. Então, vamos supor que em fevereiro o cara resolveu emendar o carnaval. Então, pegou o feriado de carnaval, porém ele quis emendar fazendo mais 10 dias de festa. Esses 10 dias de festa que ele pegou só pra ele, esses 10 dias a mais, vão contar para esses 45 dias. Só que aí ele voltou. Ele voltou desses 45 dias. Faltavam 20 dias para acontecer a demissão pelo abandono de cargo. Mas ele voltou. Então aquele prazo lá do inciso 1, que trata da demissão, ele zera. E aí voltaria a contar depois. Só que agora aqui, para a questão da ausência de serviço, a ausência ao serviço, não, continua. Então fica esses 10 dias suspensos. Daí na Páscoa, ele quis pegar mais 10 dias e emendar com o feriado de Páscoa. Já são 20 dias. E assim, consecutivamente, o intervalo de um ano. Se em um ano ele pegar e faltar durante, ou melhor, por mais de 45 dias, ou seja, 46 dias em diante, gerará a demissão. Tudo bem? Então essa questão aí que eu falei que para vocês é a mera habitualidade. Não é necessário que haja uma... que sejam consecutivos, os dias sejam consecutivos, não é necessário. É necessário apenas que haja uma habitualidade dessa falta, e essa habitualidade será caracterizada no prazo de um ano, tá bom? Vamos agora para o próximo slide, que vai falar sobre a demissão, o que ela gera, né? Quais são as consequências da demissão. Então tudo bem, eu sou servidor público e fui demitido por qualquer uma das incidências do inciso anterior. A demissão, ela vai gerar para mim, e essa demissão aqui eu tenho que falar para vocês. Quando eu falo demissão, eu me refiro à demissão simples. Existe a demissão qualificada, que a gente vai estudar ainda nesse episódio. Mas a demissão simples, ela vai gerar a perda do vínculo entre servidor e a administração pública. Então, eu servidor e a administração pública, que no caso será a administração do Estado de São Paulo, eu perco esse vínculo. Eu deixo de receber minha remuneração e meus vencimentos pelo Estado de São Paulo, eu deixo de me aposentar pelo Estado de São Paulo, eu deixo de tirar férias pelo Estado de São Paulo, eu deixo de trabalhar para o Estado de São Paulo. Eu perco esse vínculo entre mim, servidor, e a administração pública. Perdido esse vínculo, eu não posso falar em outras coisas. Como, por exemplo, perdido esse vínculo, eu não posso falar, por exemplo, sobre uma punição, uma penalidade a mais dentro das demais punições que existem, né? Relacionadas a uma infração que eu tenha cometido enquanto servidor público. Não posso falar sobre prescrição enquanto eu era servidor público. Não posso falar mais sobre isso porque inexiste o vínculo entre servidor e administração pública. Outra consequência é a incompatibilidade de 5 anos. Qual que é essa incompatibilidade? Durante 5 anos, simplesmente eu, servidor demitido, de forma simples, não poderei voltar a ser servidor público. É um problema. Então, não cometam infrações que gerem demissão, tá bom? E, mais que isso, não cometam nenhuma infração que gere demissão a bem do serviço público, tudo bem? Não gerem. Essa daqui é a tal da forma qualificada da demissão. Eu acabei de falar, demissão simples é demissão simples. Demissão qualificada é essa daqui. São 3 incisos. Esses incisos eu vou deixar para vocês lerem individualmente. Não são muito difíceis,
é uma questão até mesmo de memorização. Vale até a pena, no dia da prova, enquanto você está indo para o local da prova, abrir esses 13 incisos e dar uma lida neles rapidamente. Vocês não vão se arrepender, tá bom? E eu não vou falar aqui porque são 13 incisos e eu não quero que esse vídeo fique tão longo. E aí, ela não é muito diferente da demissão simples, tá? Eu quero dizer isso pra vocês, ela não é muito diferente. A questão das consequências serão essas mesmas consequências. Perda do vínculo entre servidor e administração pública. E também gerará incompatibilidade. Só que a incompatibilidade vai ser de 10 anos e não mais de 5. Então, a demissão simples vai gerar a perda, a incompatibilidade para se tornar novamente servidor público pelo prazo de 5 anos, meia década. Para a demissão a bem do serviço público, a incompatibilidade será de uma década, 10 anos. Então é ainda mais grave. Por isso que a gente pode dizer que a demissão a bem do serviço público, ela é uma incompatibilidade, ela é uma demissão, é uma demissão qualificada, tá bom? Uma pausa aqui para tomar uma água rapidinho. Bom, então, vamos lá. Vamos para o próximo slide, que eu separei aqui alguns incisos da demissão a bem do serviço público. Como eu disse, são 13. Mas eu quero ler com vocês. Não quero nem parar para explicar, eu quero ler com vocês, para vocês verem como é simples. O que gera demissão a bem do serviço público? Praticar ato definido como crime contra a administração pública, contra a fé pública e contra a fazenda estadual, ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. Também, revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares. Uma pausa rapidamente aqui, porque presta atenção. Você é escrevente. Vamos imaginar que você é escrevente de uma vara criminal. E aí você tem informações sobre o andamento de investigações, você tem conhecimento sobre processos criminais. E imagine que você se depara com um inquérito, sobre um inquérito que está investigando um grupo, né, uma quadrilha, vamos falar assim, sem muita técnica, uma quadrilha. E aí você pega e revela esses segredos que você teve conhecimento em razão do seu cargo, que é escrevente de uma vara criminal. Se você fizer isso de forma dolosamente e trazer um prejuízo ao Estado ou a particulares, você vai sofrer demissão a bem do serviço público. Continuando, praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Então, praticar ato definido como crime hediondo ou equiparados. Lembrando que crime hediondo é aquele crime que está previsto lá na lei de crime hediondos. Da mesma forma, os crimes equiparados a crime hediondo, tudo bem? Então vale a pena você dar uma lida naquilo, você saber o rol, até porque houve mudança no rol da lei de crimes hediondos em decorrência da lei anticrime, tá bom? Em razão do pacote anticrime, então é interessante dar uma revisada, tá bem? Então, vamos continuando aqui. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro, ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. Também uma legislação especial relacionada à matéria criminal. Então é muito importante você ter isso em mente. Também praticar ato definido em lei como de improbidade. Então, se você é servidor público praticar algum ato de improbidade, você irá sofrer a demissão a bem do serviço público. Tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui e falar agora sobre a próxima, sobre a sexta e sobre a última penalidade, que é a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Isso daqui vai servir para o servidor inativo, não é para o servidor ativo, de forma nenhuma. O que vai fazer é gerar a perda do direito de aposentadoria ou disponibilidade. Então pensa só, você é servidor público, logicamente, do estado de São Paulo. E aí você está aposentado, você foi aposentado. Uma vez aposentado, claro, sua aposentadoria pode ser uma aposentadoria voluntária, quando você adquiriu a idade e resolveu se aposentar. Pode ser compulsória, quando você, depois de atingir a sua idade, você ainda ficou mais algum tempo, só que aí chegou na idade limite, onde não pode mais continuar, e aí vem a aposentadoria compulsória, ou pode ser em razão de invalidez, tá bom? Imagina que você está lá, tranquilão, sendo aposentado.
e você cometeu uma infração. E essa infração é punível com cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Você vai sofrer essa penalidade. Você vai sofrer essa penalidade com certeza, não tenha dúvida. Você vai perder a sua aposentadoria, você vai perder a sua aposentadoria e você vai ter que procurar outros meios, tá? Claro que, logicamente, a gente está falando aqui sobre processo administrativo, você poderia recorrer e tal, mas isso não é interessante, porque a gente não pode brigar na questão. A questão é, se lá na hora da prova for lhe perguntado alguma coisa relacionada a um servidor público aposentado que cometeu uma infração, por exemplo, de natureza grave, qual a penalidade que ele pode sofrer? Você vai dizer cassação de aposentadoria. Agora, que raios é isso de disponibilidade? Que também está relacionado ao servidor inativo. A disponibilidade é também uma questão do servidor inativo, né, como eu disse, e ela está relacionada àquele servidor, imagine só, que tinha um cargo, só que o cargo dele foi extinto. Então, imagine só que você é escrevente. E aí, amanhã vem uma lei estadual que diz que o cargo de escrevente não mais existirá. Olha só que maravilha, não vai mais existir o cargo de escrevente, ela está sendo extinta, está sendo extinto esse cargo. Só que você já conseguiu a estabilidade. Então você atuou lá pelo tempo necessário para conseguir a sua estabilidade. Sendo o servidor estável, né, já adquirida a estabilidade, você não pode ser demitido, você não pode sofrer por conta da perda da extinção desse cargo. Então, você vai ficar disponível. Você terá que ser redistribuído para algum cargo que seja semelhante ao que você fazia, entendem? Então, havendo a estabilidade do servidor, havendo a extinção de cargo e a não redistribuição, você é um servidor disponível. Como você é um servidor disponível, você recebe. Não é culpa sua de você não estar exercendo. É culpa da administração pública que não lhe redistribuiu. Quando houver essa redistribuição, você não será mais um servidor disponível. Só que se durante a sua disponibilidade, seu período de disponibilidade, você cometer uma infração, você será punido, você estará sujeito a essa punição, tá ok? Vamos seguir aqui mais uma coisa sobre as causas que geram essa cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Quando você pratica em atividade falta grave para a qual é combinada nesta lei a pena de demissão ou de demissão a bem de serviço público. A questão aqui é o seguinte: pode muito bem você cometer uma falta grave enquanto você está na ativa e amanhã você não está mais na ativa. Pense bem, imagine que dia 1º de janeiro você estava ativo e você acabou contando, né, pós-Réveillon, você estava numa festa, já tinha tomado todas, e aí você pega e começa a contar para todo mundo, querendo causar dano, de forma dolosamente, você começa a contar para muita gente de que está correndo uma investigação da polícia estadual contra, sei lá, prefeitos ou vereadores de uma determinada cidade. E aí você está falando isso, sei lá, por qual motivo? Mas você está fazendo isso de forma dolosa, causando prejuízo ao Estado e também a particulares. Você praticou uma conduta que é grave, uma falta grave, que a ela, né, que é combinada nessa lei, que aí ela vai ser combinada a demissão a bem de serviço público. Então veja bem, você cometeu isso no dia 1º de janeiro. Só que aí no dia 1º de fevereiro, você conseguiu a sua aposentadoria. Um mês se passou e você conseguiu sua aposentadoria. Há um mês você era ativo, agora você é inativo. E pode ser que comece a se apurar da sua falta agora, nesse seu período de inatividade. E agora você pode sofrer essa cassação de aposentadoria. Da mesma forma, se agora você, tudo bem, não se aposentou, mas se tornou um servidor disponível. Também se você aceitar ilegalmente cargo ou função pública. De outra forma, também se você aceitou representação de Estado estrangeiro sem a prévia autorização do Presidente da República. E por último, se você praticou a usura em qualquer de suas formas.
suas formas, tá ok? Aqui, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é que é muito mais uma decoreba do que de fato você você compreender e ver na prática tudo isso, entendem? Por isso que eu parei para explicar somente o inciso 1, porque os demais, se cair numa questão objetiva, vocês vão saber marcar, entendeu? A ideia aqui é que você possa, ao máximo possível, decorar. Porque para o concurso público será importante que na hora da prova você decore. Não estou dizendo que decorar é o que você tem que fazer para a sua vida. Mas eu estou dizendo assim, que se você está com pouco tempo e está querendo deixar alguma coisa para cima da hora para você ler no carro, indo para a prova, deixa esses incisos, tá? Deixa esses artigos aqui do estatuto, tá bom? Eu acho que é mais interessante para vocês, porque a matéria, por exemplo, de código, a matéria de direito penal, a matéria de improbidade administrativa, isso você tem que aprender o máximo possível, tá bom? É preferível que, se for para deixar para decorar alguma coisa, que você decore aqui o estatuto, tá bom? E aqui eu quero trazer algumas questões para vocês rapidamente. Essa questão aqui também da banca da VUNESP, que é a que vai estar cobrando vocês nesse concurso, foi aplicada no ano de 2015 e diz o seguinte: acerca das penalidades previstas pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, é correto afirmar que a pena de repressão será aplicada verbalmente nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres, praticar ato definido como crime contra a administração pública enseja a aplicação da demissão a bem do serviço público. A pena de suspensão, que não excederá 30 dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa na base de 75% por dia de remuneração. Em restando configurado o abandono de cargo, caberá a aplicação de pena de suspensão. Qual que é a resposta? Pense aí. Soe os tambores, vamos aí para a resposta. E eu tenho aqui para vocês o seguinte: a resposta certa é a letra B. Por que a letra B? E eu vou falar para vocês rapidamente, não vou fazer em si todas as questões, mas eu vou falar para vocês aqui. A letra A diz que a pena de repreensão vai ser aplicada de forma verbalmente. O que eu falei para vocês no começo? Somente será de forma escrita. Tudo bem, falou certo que será nos casos de disciplina ou falta de cumprimento dos deveres, mas a forma está errada, não vai ser verbal, vai ser por escrito. Letra C, a pena de suspensão que não excederá 30 dias. Como assim não excederá 30 dias? Eu falei para vocês, o inciso 2 lá vai trazer que a pena de suspensão, na verdade, ela vai ter um prazo de até 90 dias, então ela pode sim exceder 30 dias. Então como é que vocês podem imaginar que vai ser essa daí a resposta certa? Outra coisa, essa daqui é a mais gritante, eu até deixo vocês errarem por falta de atenção a A e a C, mas a D, por falta de atenção, não dá. Não dá pra você confundir 50% com 75%, não dá de forma nenhuma, até porque aqui tá falando sobre essa remuneração. Você vai querer que lá na hora da punição, se é que você vai ser punido por isso, comam 25% a mais da sua remuneração, sendo que é pra comer apenas 50%? Entendeu? Pensa bem. Outra coisa, em restando configurado o abandono de cargo, caberá a aplicação da pena de suspensão. Suspensão por abandono de cargo? Não é. Tudo bem? Então, a letra B é a correta, porque ela diz que praticar ato definido como crime contra a administração pública enseja a aplicação da demissão a bem de serviço público. E foi o que nós falamos, tá bom? Então vamos agora para a próxima questão. Essa aqui é de 2014, também pela VUNESP, para o concurso de escrevente técnico judiciário, e diz o seguinte: a respeito das penas disciplinares e de sua aplicação, é correto afirmar, à luz do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, que, vamos lá, a autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço? É essa. Letra B. A pena de suspensão que não excederá 120 dias será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência? É essa.
Letra C. A pena de demissão por ineficiência no serviço será aplicada independentemente de verificação sobre a impossibilidade de readaptação do funcionário público? É essa? Letra D. A pena de repreensão poderá ser aplicada verbalmente ou por escrito a critério da autoridade competente nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres? É essa? Letra E. Praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo em legítima defesa, sujeita o funcionário público à pena de suspensão ou de demissão. E aí, é essa? Responda, meu amigo. Sou os tambores. E vamos para a resposta. A resposta correta é a letra A, tá bom? E eu vou explicar para vocês o porquê. De forma bem sucinta, porque a autoridade, ela tem a capacidade, a autoridade que aplica, que tem a possibilidade de aplicar a pena de suspensão, ela poderá converter em multa. E quando ela converter em multa, será na base de 50%, como já falado para vocês. E o funcionário vai ser obrigado a permanecer em serviço, tá bom? É muito simples, eu na verdade nem expliquei, só reli para vocês, que vocês já estão cientes desse caso. Se a questão estivesse dizendo que deverá converter, estaria errada, e seria alguma outra. E se não fosse nenhuma das outras e nem essa daqui por causa de uma palavra, a questão deveria ser anulada. Da mesma forma, se dissesse assim, nesse caso, poderá permanecer em serviço, será facultado a permanência em serviço. Nesses casos, se a questão dissesse dessa forma, ela estaria errada. A alternativa estaria errada, e se todas as outras se mantivessem erradas como estão, então não poderia ser essa questão levada em consideração. Ela deveria ser anulada, tá bom? Então vamos continuar, vamos agora falar sobre as competências para aplicar as sanções. Porque nós aprendemos que são seis as sanções. São 6 as sanções. Então, se são 6 sanções, nós temos que saber quem são as pessoas que são capazes de aplicar. Nós temos aqui então um quadro muito bem elaborado, e esse quadro ele vai falar sobre a autoridade, que de um lado poderá ser o governador, certo? Temos então o governador, e temos também aqui o secretário de Estado, procurador-geral do Estado, que é o PGE, e os superintendentes de autarquias, e também chefes de gabinete, coordenadores, diretores de departamento e divisão. Esse quadro aqui, vocês têm que ter em mente na hora de ir para a prova, tá bom? Então, tirem print, façam o que vocês preferirem, mas decorem. Governador pode aplicar toda a sanção. Falando sobre o poder executivo, a autoridade máxima do Estado é o governador, em relação ao poder executivo, tudo bem? Também poderão aplicar todas as sanções os secretários de Estado, o PGE e o superintendente de autarquia, qualquer um dos superintendentes de autarquias, ok? Só que os chefes de gabinetes, eles só podem aplicar a sanção de repreensão, que será o que, meu amigo? De forma verbal ou escrita? Verbal ou escrita? Repreensão, verbal ou escrita? Escrita. E também de suspensão. A suspensão pode ser convertida em multa. Os coordenadores somente podem aplicar repreensão e suspensão, só que não limitada a 90 dias, limitada a 60. Enquanto os chefes de gabinete podem aplicar ela de forma até 90 dias, os coordenadores somente poderão aplicar a suspensão limitada a 60 dias. Então, tomem muito cuidado aqui, porque aí vocês estão vindo com uma regra na cabeça, e aí eu acabo de apresentar para vocês uma exceção ao prazo de 90 dias lá da suspensão. Diretores de departamento e divisão podem aplicar a repreensão, que mais uma vez somente será de forma escrita, não será de forma verbal, não errem isso. E pode aplicar a suspensão limitada a 30 dias. Não 60, não 90, 30 dias. Ele pode então aplicar uma suspensão de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 30 dias. 30 dias. Não pode aplicar de 31. O diretor de departamento e divisão, ele não pode aplicar uma repressão de 60 dias. Não pode aplicar uma suspensão de 90 dias. Tem que ser de até 30 dias. Não passa disso, ok?
prescrição. Isso é muito importante. Eu sei que você já está com a cabeça desse tamanho de tanto pensar em prescrição. Porque tem prescrição no direito penal, tem prescrição no direito civil, tem prescrição no direito administrativo, tem prescrição na legislação estadual, tem prescrição em todo lugar que falar de processo. E isso é uma tese de defesa, tudo bem? Então nós temos que pensar aqui, qual que é o prazo para a prescrição? A prescrição ela ocorrerá em dois anos. Então, meus amigos, eu quero que vocês entendam, quando a pena for de repreensão, ou quando a pena for de suspensão, ou quando a pena for de multa, o prazo de prescrição será de 2 anos. Então, é correto a gente dizer o seguinte, que para as penalidades mais graves, ou melhor, para as condutas que são punidas com penalidades menos graves, a prescrição é de 2 anos. Agora, para as condutas que são punidas com penalidades mais graves, a prescrição ocorrerá em 5 anos. E quais são essas as mais graves? Demissão simples, demissão qualificada, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Lembrando, demissão simples não está dita dessa forma lá na legislação, somente está dito demissão. E demissão qualificada é a demissão a bem do serviço público. E aí a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Tem coisa mais grave do que você já está aposentado como servidor público e aí você sofrer uma cassação de aposentadoria? Pois é. E também temos um outro prazo para a prescrição. Esse prazo exige mais massa cinzenta, exige mais trabalho, mais estudo, mais dedicação, porque trata dos prazos da lei penal quando forem superiores a 5 anos. E isso vai ser sempre para as infrações disciplinares que também forem tipificadas como crime. Então, vamos imaginar o seguinte. Você é servidor público e você cometeu peculato. Peculato é uma infração disciplinar? É uma infração disciplinar. Ela também é tipificada como crime? É tipificada como crime. Como que eu sei que ela é tipificada como crime? Se você tiver aí com acesso à internet, e eu sei que você tá, já que você está me assistindo no YouTube, abre uma guia, tá? Abre uma guia aí do lado, ou pega pelo seu celular, ou abre o seu Vademecum, se você tiver o seu Vademecum. Procura no Código Penal o crime de peculato, crime de peculato. Achou? Você não sabe onde que tá? Vai lá no artigo 312, que vai tratar sobre o peculato. Agora, olha a pena do crime de peculato. Qual que é a pena máxima, por favor? A pena máxima do crime de peculato é de 12 anos. Não 16, não 8, não 4, não 2, mas sim 12 anos. Essa é a pena máxima do crime de peculato. Agora, ok. Como que você faz para saber a prescrição do crime de peculato? Vai lá agora no artigo 109, lá no artigo 109 também do Código Penal. O artigo 109 ele traz uma tabela, é uma tabela. Faltou o legislador desenhar, fazer uma tabela igual essa que eu fiz na tela. É uma tabela sobre os prazos prescricionais. E aí o inciso 2 do artigo 109 vai dizer que a prescrição ocorrerá em 16 anos quando a pena não for superior, quando ela for, na verdade, até 12 anos. Não superior a 12 anos, não pode ser superior a 12 anos. Então tem um mínimo, tem um máximo, mas é 12 anos. E é o crime do peculato. Então você, servidor público, cometeu peculato, que é uma infração disciplinar, que é tipificado como crime no artigo 312 do Código Penal e que tem a prescrição em 16 anos. Então qual será o seu prazo de prescrição aqui na parte administrativa, aqui na Lei 10.261 de 68, aqui no Estatuto? Qual que será o prazo? O prazo será o da lei penal, que é 16 anos. Tá vendo só como é que é essa grande questão, esse grande desdobramento? Por que necessita tanto de estudo? É isso, uma matéria não está sozinha nesse mar de matérias, tá bom, pessoal? Vamos agora para o próximo slide, ainda tratando sobre a prescrição, porque a gente tem que falar de quando que ela começa, de quando ela se interrompe, de quando ela fica suspensa, de quando o que ocorre, na verdade, quando há o reconhecimento da prescrição. A prescrição
ela vai iniciar na data do cometimento da falta ou cessação, em caso de faltas continuadas ou permanentes. É importante que você pense o seguinte, que a falta permanente, a falta continuada, será aquelas faltas que elas vão se prolongar ao longo do tempo. Então imagine, por exemplo, uma falta que é de insubordinação. Eu errei a palavra feio, hein? Então, cometeu essa infração e aí você... Bom, ela não é uma coisa que às vezes vai ser de um único ato. Pode ser que você seja insubordinado durante uma semana, durante um mês. Pensa bem, a sua infração que foi faltar ao serviço, né? Você simplesmente, como eu falei mais cedo, você se deu folga de 10 dias para curtir um pouco mais o carnaval lá no mês de fevereiro. Pois é, você incorreu numa falta. Quando que vai começar? Vai começar lá no primeiro dia em que você começou a sextar para valer? Não, de forma nenhuma. Vai começar, na verdade, a partir do primeiro dia em que cessar, né? Em que cessar o cometimento da sua infração. Então, começa da data do cometimento da falta ou da sua cessação, quando o caso delas for continuadas ou permanentes. Tá bem? Então, tendo isso em mente, a gente pode passar agora aqui para o próximo ponto, que é a questão da interrupção do prazo. Será interrompido o prazo de prescrição? Então lembre-se, eu falei prazo de 2 anos para o caso de repreensão, para o caso de suspensão, isso para o caso de multa. Prazo de 5 anos para o caso de demissão simples, qualificada ou cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Quando que será suspenso, quando que será interrompido essa prescrição? Pense bem. Você cometeu uma falta que é punida com repreensão, que tem que ser o quê? Verbal? É verbal a repreensão? Não, é por escrito, né? Então tá ótimo, é por escrito. Então você cometeu essa falta. Só que aí, olha só, moscaram, né? Vamos falar assim, o pessoal que avalia essa situação deixou quieto, esqueceu por algum motivo, estava morrendo na gaveta lá essa questão da sua falta, dessa sua falta que seria punida com repreensão. E já estava com um aninho e meio, 1 aninho e 8 meses. Você aí já contando nos dedos de uma só mão quantos meses faltavam para prescrever e você ficar tranquilo, você poder dormir tranquilo. Só que aí, pum! Um servidor público lá que cuida da apuração, que cuida da investigação dessas coisas, foi lá e achou a sua infração. Como ele achou a sua infração? Ele deu em você e aí interrompeu o prazo, que era de 2 anos e estava acabando, e agora já era. Você dançou e você vai, infelizmente, responder por aí numa portaria. Que portaria é essa? Porque o que interrompe não é somente a investigação, não é isso. É o fato de haver aberta uma portaria ou uma sindicância, tá bom? Uma portaria de PAD ou uma sindicância. Uma portaria de PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Vou falar um pouco sobre isso aí mais tarde. Também tem a questão da suspensão do prazo. Quando que vai ser suspenso aquele prazo de apuração? Então pensa bem, eram 2 anos, estava em 1 ano e 8 meses, interrompeu o prazo zerou. Agora você está sendo investigado numa sindicância. Nessa sindicância já correu, por exemplo, 1 ano. Só que aí foi sobrestado, aconteceu o sobrestamento do feito, do processo administrativo. E esse sobrestamento, ele vai ficar porque você cometeu uma infração de repente que gerou uma avaliação judicial. De repente um crime, entende? Então, enquanto aguarda uma decisão judicial, a questão administrativa aqui vai ficar sobrestada e ainda não poderá ser avaliada, não haverá então a prescrição. Então, fica suspenso por um prazo, tudo bem? E aí, esse prazo da prescrição fica suspenso pelo prazo, no caso, enquanto aguarda uma decisão judicial, e o prazo dessa prescrição, que vai ser igual ao que a gente já falou antes, 2, 5 ou o da lei penal, vai também ficar suspenso, tá bom? E também pode acontecer se for insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido. Insubsistente aí tá relacionado ao vínculo funcional, tá bom? Que é quando a pessoa não está mais no serviço
não está mais no serviço público. Se a pessoa não está mais no serviço público, há a suspensão do prazo da prescrição. Também vai acontecer aqui relacionado à prescrição, o que acontece quando ela é reconhecida. Então, beleza, foi reconhecida a prescrição. Reconheceu a prescrição. O que acontece com você? O que acontece com o processo? Vai ficar por aí? Tudo bem, você não sofre a punição, você não vai ser demitido, nem de forma simples ou qualificada, você não vai ser suspenso, você não vai ser repreendido, você não vai ter que pagar multa. Ufa, ok. O que acontece se for reconhecida a prescrição? O fato de você ter cometido uma falta, isso vai ser registrado na sua vida como servidor, no seu histórico de servidor público. Isso vai constar lá. Então, isso vai ser uma anotação desabonadora para você, tá bom? E aí a consequência também do reconhecimento da prescrição. Aquela pessoa, o servidor público que deu causa à prescrição, vai ser responsabilizado, tá bom? Então é isso, vamos agora para o próximo slide. O próximo slide aqui, que é uma questão, e diz o seguinte: no que se refere à extinção da punibilidade pela prescrição prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, é correto afirmar que não ocorre enquanto o funcionário estiver revel no processo administrativo, começa a ocorrer no primeiro dia útil após a data em que o funcionário for declarado ausente, se interrompe com a efetiva apresentação do funcionário ausente, começa a ocorrer no primeiro dia útil após cessar a declaração de abandono do funcionário, não ocorre enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido. E aí, qual que é, meu amigo? Vamos lá? A resposta é a letra E. A gente acabou de ler isso, inclusive, aqui, ó. Insubsistente o vínculo funcional. Aqui. Insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido. Então vamos continuar, a gente já sabe que é essa daí. Vamos passar agora para o procedimento disciplinar. O procedimento disciplinar, ele é dividido em duas espécies: sindicância, para infrações menos graves, e PAD, que é o processo administrativo disciplinar, para infrações mais graves. A sindicância, então, será objeto de sindicância quando o ato, a conduta, for punida com repreensão, suspensão ou multa. E será objeto de PAD quando for uma conduta que é punida com demissão simples, qualificada ou cassação de apostadoria e disponibilidade. O que acontece quando a gente fala aqui sobre procedimento disciplinar? Acontece o seguinte: a autoridade competente, ela vai autuar por meio de portaria você, servidor, você, servidora, que cometeu uma infração. Autuado você por meio de portaria, essa portaria vai ser encaminhada para o procurador de Estado, que é o presidente desse procedimento, né, disciplinar, e ele vai presidir e vai fazer o relatório. Feito o relatório, ele pode dizer, por exemplo, assim: bom, não encontrei indícios de autoria, indícios de materialidade. Ou, então ele pode pedir o arquivamento. Ou pode dizer assim: está comprovado de que o servidor público A ou B não foi ele quem incorreu para a infração. Ele pode dizer isso. Então ele vai montar um relatório, ele vai montar o que a gente pode chamar até mesmo de parecer, e ele vai mandar para a autoridade competente. E a autoridade competente vai decidir, então ela vai aplicar a sanção. A autoridade competente aplica a sanção. É isso mesmo, meus amigos. Passando aqui, a apuração preliminar, ela vai ser uma outra forma. Porque aqui eu falei para vocês sobre PAD e sobre sindicância. Existe também a apuração preliminar. Só que nela não há punição. Quando eu faço uma apuração preliminar, eu não estou querendo punir. Na verdade, eu estou investigando, porque essa forma de apuração da responsabilidade funcional, ela vai servir para investigar, e é ela quem vai servir como base para a sindicância ou para o PAD, tá bom? E aqui eu tenho um quadro sobre a competência para PAD e sindicância. Quem que é a autoridade que pode instaurar o PAD ou a sindicância, e qual é a autoridade que somente pode instaurar a sindicância, né? Aqui a gente vai pensar naquele quadro anterior que eu já tinha feito, que já traz aqui as autoridades: governador, secretários de Estado, procurador-geral do Estado,
superintendentes de autarquia, chefes de gabinete, coordenadores, diretores de departamento e divisão, ok? Então a gente vai tratar aqui sobre essas pessoas. O governador, ele pode instaurar PAD e sindicância. Basicamente é o seguinte, pessoal, presta bem atenção para você gravar, e eu não vou continuar a partir daqui. Quem pode o mais, pode o menos. Quem pode instaurar uma infração, instaurar um procedimento administrativo que versa sobre uma infração mais grave, pode instaurar um procedimento administrativo sobre uma infração menos grave, mais leve. Então, aqueles que podem fazer o PAD podem também aplicar a sindicância. Você só tem que lembrar quem é quem. E aí, para ficar mais fácil para vocês, pense assim: todas as autoridades, exceto os diretores de departamento e divisão, podem instaurar um PAD. E todas as autoridades podem aplicar a sindicância. Só que os diretores de departamento e divisão, apenas a sindicância. E aí vocês têm que lembrar lá das sanções. Tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui, porque o procedimento disciplinar ainda não acabou. Uma vez instaurada a sindicância ou PAD, vão acontecer algumas coisas. A primeira coisa que vai acontecer é que o servidor ele será afastado preventivamente. Vocês têm que entender que esse servidor ele vai ser afastado não é porque ele está de férias, não é isso. Muito embora pareça, já que ele pode ser afastado, como está visto ali, pelo prazo de 180 dias, prorrogáveis por mais 180 dias, e é uma única vez essa prorrogação, tá bom? Ele não vai perder seus vencimentos. Ele vai estar... esse tempo de afastamento vai ser um tempo de afastamento que vai ser computado como um tempo de efetivo exercício. E o período não é descontado da suspensão que for eventualmente aplicada. O que isso tudo quer dizer, meus amigos? Isso tudo quer dizer que o servidor ele vai ser afastado. E por que ele é afastado? Ele é afastado para que ele não interfira nas investigações, para que ele não ameace ou suborne alguém, entendeu? Que pode prejudicá-lo, enfim, para ele não interferir nas investigações. Então ele é afastado preventivamente. Ele só não deixa de perder os seus vencimentos porque ele ainda não foi declarado culpado. E aí, pelo princípio da presunção de inocência, ele continua recebendo. O acusado, ele então vai ser designado para exercer atividade exclusivamente burocrática até a decisão final. Mas espera aí, se ele está afastado preventivamente, como que ele vai ser designado para exercer atividade exclusivamente burocrática até uma decisão final? É muito simples. Imagina que o cara tinha uma atuação ali, afinco, ele estava sempre à frente das coisas. Imagine, por exemplo, o caso do policial, que era um policial de campo e tudo mais. Só que aí ele cometeu alguma infração e aí está sendo investigado no procedimento disciplinar. Primeiro ele vai ser afastado preventivamente e pelo prazo de 180 dias, renovado por mais 180 dias uma única vez. Quando ele vai voltar para atividades exclusivamente burocráticas até que saia a decisão final. E aí, o que acontece além disso? Eu dei o exemplo do policial, mas pode ser, por exemplo, também um escrevente. Pode ser também qualquer servidor público, né, do estado de São Paulo. E aí vai ser recolhido dele a carteira funcional, que você, escrevente, terá. Pode ser recolhido o distintivo, as armas e algemas. Pode não, serão recolhidos, tá bom? Proíbe-se também o porte de armas e também deve comparecer obrigatoriamente no período estabelecido, que vai ser estabelecido no procedimento disciplinar, para tomar ciência dos atos do procedimento. Antes de eu continuar, uma pausa aqui para água. Uma vez hidratado, podemos continuar. Vamos falar agora sobre a sindicância. Esse quadro que eu fiz para vocês, esse esquema, não tem nada a ver com alguma lógica de como que acontece, não. Tá solto no ar para vocês gravarem. A sindicância será objeto de sindicância toda infração que for punida com repreensão, suspensão ou multa. A sindicância ela tem um prazo de conclusão, e esse prazo de conclusão é de 60 dias, e não tem prorrogação. 60 dias. Na sindicância, haverá a possibilidade das partes, tanto a parte que está acusando quanto a parte que está sendo acusada, de arrolar até 3 testemunhas. É o máximo, nada mais do que isso. A sindicância ela vai ser relatada.
ela vai ser relatada pelo procurador do estado. E aí, após relatada, ela vai ser encaminhada à autoridade competente para a devida sanção. E aí, no que couber, naquilo que a sindicância ela for silente, naquilo que a sindicância for silente, for inerte, no que couber, vai ser aplicado as regras do PAD. Continuando, a gente vai falar agora sobre o processo administrativo disciplinar, que é o PAD, que vai ser objeto de PAD aquelas penas, aquelas infrações que são punidas com uma dessas 3 punições aí. Demissão simples, que é a demissão, né? Demissão a bem do serviço público, que é a demissão qualificada. E também cassação de aposentadoria e disponibilidade. O prazo para a conclusão do PAD é muito maior do que o prazo para a conclusão da sindicância. Enquanto da sindicância é de 60 dias, o do PAD vai ser de 90 dias. Mas não é 90 dias a partir da abertura do edital, da publicação do edital. Não, vai ser a partir da citação do acusado. Então, uma vez citado o acusado, começa a contar o prazo para que o PAD ele seja concluído. No PAD, as partes, autor e réu, poderão arrolar no máximo até 5 testemunhas, 2 testemunhas a mais do que é possível lá na sindicância. A citação do acusado ela vai acontecer e uma vez citado ele poderá se defender, assim como acontece no processo civil, assim como acontece no processo penal. Só que aqui, se ele não for, se ele não comparecer, se ele for revel, nomeia-se um defensor dativo para que ele possa ser representado. E o PAD, uma coisa muito importante, ele deve ser aplicado em, no máximo, 8 dias após a publicação da portaria. Publicou a portaria, em até 8 dias o PAD deve ser aplicado. Entenderam, pessoal? É isso que eu tenho para falar com vocês sobre o PAD. A apuração preliminar, que também é uma forma de investigação, né? Ela vai ser, como eu já disse, ela não serve para, e é muito importante que vocês saibam isso, a apuração preliminar, ela não serve de forma nenhuma para que a pessoa seja punida por alguma coisa. Ela serve para investigar. E a sua trajetória vai ser a seguinte: ela vai servir apenas para investigar, como eu já disse, não pune. Ocorrerá quando faltar elementos de autoria ou materialidade. Então, surgiu, sei lá, de repente aconteceu, houve uma denúncia anônima de que o Joaquim cometeu uma infração disciplinar. Só que aí não há elementos suficientes para a autoria que comprove a autoria ou que comprove, né, pode ser tanto as duas coisas juntas quanto só uma delas, a materialidade. Então, não está comprovada a materialidade, faltam elementos de autoria e de materialidade. Abre-se a apuração preliminar e, através dela, vai ser conduzida uma investigação para poder dar base à instauração de sindicância ou de PAD. O prazo para a conclusão da apuração preliminar é de 30 dias e pode ser prorrogada. E ao final dela, da apuração preliminar, opina-se acerca do arquivamento, né, da instauração de sindicância ou da instauração de PAD. E aí, como vocês podem ver, ela serve somente para investigar e não punir. Tudo bem? Então, dito isso, vamos passar aqui para o próximo slide, que é uma questão. Em relação aos procedimentos disciplinares, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, é correto afirmar que a contagem do prazo será efetuada computando-se o dia inicial, antecipando-se o vencimento que indicar em sábado, domingo, feriado ou facultativo, para o período útil, para o primeiro dia útil anterior. Letra B. O servidor absolvido pela Justiça, mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que absolveu por falta de provas, será reintegrado ao serviço público no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas. Letra C. O pedido de reconsideração, que não poderá ser renovado, poderá ser deduzido diante de decisão tomada por secretário do Estado em única instância no prazo de 15 dias. Letra D. O prazo para recorrer da decisão em sindicância é de 10 dias contados da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial do Estado ou da intimação pessoal do servidor, quando for o caso. Letra I. O processo administrativo deverá ser instaurado por portaria no prazo improrrogável de 8 dias do recebimento da determinação e concluído no prazo de 90 dias da citação do acusado. Ufa! Essa daqui é uma daquelas questões que você cansa só de ler.
Qual que é a resposta certa? A resposta certa é a letra E. E eu vou explicar para vocês aqui. Não será computado, entendeu? A contagem de prazo, quando a gente fala sobre procedimentos disciplinares, não se computa e não se antecipa. Então não se computa o dia inicial e não se antecipa o vencimento que incidia em sábado e domingo. Na verdade, vai ser jogado para o dia anterior, entenderam? O servidor absolvido pela justiça, então, não é a questão de ser absolvido por falta de provas. Ele tem que ser absolvido por uma decisão que negue a existência de autoria ou materialidade. Tá bom? Entendido isso? A letra C. Não é o secretário de Estado, é o governador que poderá, que poderá decidir sobre isso. E não é no prazo de 15 dias, mas de 30 dias. E também é no prazo de 30 dias o prazo para recorrer da decisão de sindicância, que aí está dizendo que é 10 dias na questão, mas não é 30 dias. Tá bom? E a questão certa é a letra E, que fala sobre o procedimento administrativo deverá ser instaurado por portaria no prazo improrrogável de 8 dias do recebimento da determinação e concluído no de 90 dias da citação do acusado, coisa que a gente acabou de ver anteriormente. Meus amigos, muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer a cada um de vocês, a você concurseiro, a você concurseira que está estudando, que está se preparando para a prova de escrevente, para a prova de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Continuem estudando, continuem acompanhando as revisões que o Unisaud está proporcionando para você. Assista e se prepare, tá bom? Se prepare porque é um concurso público bom, é de nível médio, não é necessária a graduação e tem uma remuneração muito ideal, muito boa na verdade, né? E aí eu quero que vocês, em caso de dúvidas, mandem um e-mail para mim no felipes.alencar@outlook.com. Esse é o meu e-mail, fiquem à vontade. E também me sigam lá no Instagram, se você não me seguir no Instagram, você não será aprovado. Compreendeu? Então me siga lá no Instagram, @felipe.alencar_. Meus amigos, brincadeiras à parte, tudo dependerá da sua dedicação, do seu empenho, da sua força de vontade. Lembrem-se, sorte nada mais é do que o resultado da soma entre uma preparação, certo? Entre a preparação e também a oportunidade. Você se inscreveu na prova, então você terá a oportunidade de fazê-la. E aí a preparação é durante esse tempo. Então, preparação mais oportunidade é igual a sorte. E lembre-se, depois que você conseguir, depois de tudo isso, todo mundo vai dizer que foi sorte a sua aprovação. Que é muita sorte você ter sido aprovado no concurso público, que é um dos mais concorridos do estado de São Paulo. Que é muita sorte você ter acertado as questões necessárias para ir para a próxima fase. Vão dizer que foi sorte, vão dizer, podem ter certeza. Mas que digam, a aprovação vai ser sua e é só você que pode correr atrás dela. Então, lembrem-se do produto, lembrem-se dessa equação. Sorte é o resultado de preparação mais oportunidade. Não tem dúvida. Então, façam sempre essa matemática e o resultado será a sua aprovação. E é o que o pessoal chama de sorte. Então, boa sorte. Muito preparo para essa prova, muito preparo nos seus estudos, muita dedicação e continue assistindo aos episódios preparados pelo Unisaud Lorena, pelos alunos da graduação esses episódios relacionados a esse concurso público que você está concorrendo. E lembre-se, não esqueça de deixar o joinha, então clica no like aí embaixo, se inscreva no canal e compartilhe com outro amigo do Unisaud que fará também esse concurso. Meus amigos, eu sou o Felipe Alencar, me siga nas redes sociais e até a próxima revisão, se Deus quiser, se Deus permitir. Boa sorte a você que fará essa prova. Tchau, tchau!